Dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de outubro do CDI 11, o fundo redeado da Sparta. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar bastante do serviço de consultoria. Também, se você tiver interesse em entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp, basta clicar no botão aqui embaixo de tornar-se membro do canal ou então no link contido na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem todos os benefícios que os membros possuem. Convido vocês também a entrarem para o nosso grupo aberto do Telegram. Basta clicar no link contido na descrição do vídeo. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Lembrando que tanto o livro quanto a consultoria avulsa estão na Black November com preços promocionais. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do CDI 11. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 15,7%. A cota patrimonial no final de outubro fechou em R$ 105,07. Hoje, quando eu estou gravando, ele finalizou o pregão sendo negociado próximo ali de R$ 107. Ele está com um carrego de CDI mais 0,6%. Como eu falei no início do vídeo, esse daqui é na verdade os dois fundos, né, da Sparta são redeados, só que o CDI ele tem um hedge total, que ele troca o IPCA pelo CDI, e o juro 11 ele tem um hedge parcial, que ele diminui a duration da carteira dele para ficar ali próximo do IMAB 5. O spread de crédito da carteira está em 0,6%, duration do spread de crédito aqui da carteira de 2,4 anos. O fundo já está com um patrimônio líquido já de 1 bilhão e 400 milhões de reais, base de cotistas ali aproximadamente 50 mil investidores, né? 49.116. Aqui a gestão vem trazendo informações a respeito da quinta oferta, que, diga-se de passagem, foi uma oferta muito bem sucedida, né? O fundo conseguiu captar 1 bilhão de reais em poucas horas. Foi assim uma coisa impressionante. Certamente foi a emissão mais bem sucedida na história de todos os fundos até hoje, né? Enfim, a velocidade que a Sparta conseguiu captar um montante de 1 bilhão de reais foi uma coisa assim inimaginável. Então eles vêm trazendo aqui que eles vêm seguindo, né, a estratégia adotada em ofertas anteriores, e eles alocaram parte desses recursos da quinta emissão em ativos temporários e em debêntures incentivadas. Eles começaram a exposição em 6 novos emissores. Mais embaixo nós vamos ver quais são esses emissores e também nós vamos ver as principais características de cada uma dessas debêntures. Agora o fundo conta com 111 ativos na carteira, sendo que a maior posição representa 2,7% do patrimônio líquido do fundo, o que é uma concentração muito baixa, né? Até o momento, né, passado um pouco mais ali de um mês da liquidação da oferta, o fundo já conseguiu ali alocar 40% dos recursos da quinta emissão. Então conseguiu ali alocar 400 milhões de reais em um mês. Mais uma vez, né, a Sparta mostrando o porquê de ser considerada aí uma das melhores gestoras que nós temos atualmente no mercado, justamente por conta da questão da responsabilidade, né, com o dinheiro do cotista. Eles se preocupam com o cotista, além de fazer uma gestão impecável tanto no CDI 11 quanto no juro 11, com giros muito assertivos, né, trazendo um alfa bastante interessante para os fundos da casa. O spread de crédito diminuiu para 0,6% ao ano, mas isso é mais do que normal, principalmente depois dessa última emissão, que foi um montante muito expressivo. Então está com 60%, né, alocado ainda em caixa, então é natural que ocorra essa diminuição no spread até ter a alocação total desses recursos, assim como também houve uma diminuição da duration aqui do fundo, justamente também por conta dessa questão. O caixa atualmente está em 47%, então o fundo está ali com praticamente metade, né, do patrimônio em caixa.
A gestão aqui, mais uma vez, informa que a expectativa para o término de alocação desses recursos está para dezembro, então até dezembro eles esperam ter alocado todo esse capital dessa última emissão. Aqui eles vêm informando sobre a última distribuição que eles fizeram, né? E aí é importante a gente enfatizar que essa última distribuição de R$ 1,70 foi uma distribuição excepcional, tá? Não é uma distribuição que vai se manter, porque, mais uma vez, demonstrando respeito pelo cotista, toda vez que a Sparta faz uma emissão, e aqui tanto no Juro 11 quanto no CDI 11, antes das cotas integralizarem, eles distribuem todo o valor excedente para os investidores antigos do CDI, justamente para que aqueles investidores que já eram cotistas, né, eles tenham, que eles recebam esse valor que o fundo tinha acumulado e não precise dividir esse valor com os novos cotistas, né? Então, é uma decisão muito acertada, essa daí, né, que a Sparta vem fazendo. E isso daí, mais uma vez, demonstra aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. A Sparta sempre preocupada com o investidor, com o cotista, né, demonstrando o respeito aqui para o cotista. Então, as próximas distribuições, mais embaixo a gente vai ver, a previsão é que se mantenha próximo ali de 110% do CDI. Aqui a gestão vem trazendo uma informação bastante interessante que, inclusive, gera dúvidas, né, em muitos investidores. Diferença de regime competência e regime caixa. Os fundos imobiliários, né, o regime contábil desses fundos é regime caixa. Já dos fundos de infraestrutura é regime de competência. E aí qual seria, né, a gestão vem trazendo aqui, enfim, a diferença e tudo mais, mas aqui esse ponto aqui que eu estou marcando aqui é interessante mais ou menos para vocês entenderem qual seria uma das principais diferenças. Tá? Pelo regime de competência, que é o caso aqui dos FIINFRAs, a marcação a mercado que os ativos que compõem a carteira do fundo deve ser levada para o cálculo do valor patrimonial do fundo. Tá? E aí, nesse caso aqui, muitas vezes a gente vê justamente isso, né? Então, quando a gente tem uma abertura na curva de juros que traz uma marcação negativa para o fundo, isso daí, mesmo que o fundo não tenha vendido aquele ativo e permaneça com aquele ativo na carteira, isso daí vai marcar ali o fundo. Por outro lado, quando o fundo também tem um fechamento, aliás, quando tem um fechamento na curva de juros e o fundo se beneficia desse fechamento, né, na curva de juros e traz uma valorização patrimonial aqui para o fundo consegue distribuir também esse lucro, entre aspas. Por que eu estou botando lucro entre aspas? Porque o fundo ainda vai permanecer com o ativo em carteira, mas pelo fato de ele ter tido uma valorização por conta desse fechamento na curva de juros, esse lucro, né, essa marcação positiva que o fundo teve nos ativos que compõem o portfólio, ele consegue repassar para o cotista, mesmo que não tenha vendido. Da mesma forma, quando a gente tem uma compressão no spread de crédito, que as debêntures se valorizam e mesmo assim não é vendida a debenture, né, essa valorização que a debenture teve, o fundo consegue repassar isso para o cotista, mesmo permanecendo com aquela debênture no seu portfólio. Por outro lado, se eu tenho, né, um aumento no spread de crédito que vai representar a desvalorização daquela debênture, mesmo, de novo, que o ativo permaneça com aquela debênture no seu portfólio e não venda, ele vai ter ali um efeito negativo no fundo, e aí isso aí acaba também afetando o valor patrimonial do fundo. Tá? E aí aqui a gestão vem trazendo também uma informação importante, que é em relação à questão da marca d'água. Tanto o CDI 11 quanto o Juro 11, eles trabalham com amortização de rendimento. Eles só distribuem rendimentos, tá? Eles não realizam ali a amortização de principal. E aí, o que isso daqui, né, representa? Se o valor patrimonial do fundo estiver abaixo de 100, ele não pode realizar
distribuição naquele período, tá? Diferente do que ocorre com outros fundos, como por exemplo o caso do BODB, que o BODB ele pode realizar a amortização de principal se o valor patrimonial da cota estiver abaixo da marca d'água do fundo. Aqui no Juro 11 e CDI 11 não se pode. Então, vem falando aqui, ó, nos fundos Juro 11 e CDI 11, sempre deixamos claro que se a cota patrimonial cair abaixo da cota inicial do fundo, que é justamente essa questão da marca d'água, que é de R$100, não faríamos distribuições. E aí um ponto importante aqui é o seguinte: esse valor é referente ao valor patrimonial e não a cota no mercado secundário, aquela cota que está ali no seu home broker, na B3, tá? Então são situações diferentes, cota patrimonial e a cota de mercado. A gestão vem trazendo aqui ainda que ela adota alguns mecanismos para evitar ao máximo, né, que ocorra essa desvalorização na cota patrimonial do fundo, para que ela não abaixe de 100, para que não afete ali as distribuições de rendimentos do fundo, né? E alguma dessas formas eles vêm trazendo aqui. A questão do hedge, que é utilizada no fundo, no CDI 11 é o hedge total, como a gente falou antes, né, que troca o IPCA pelo CDI, e aí pelo fato de ter esse perfil pós-fixado, acaba anulando variações ali na cota patrimonial devido à abertura e fechamento na curva de juros. Já no Juro 11, o hedge é parcial, e aí pelo fato de diminuir a duration do fundo, né, diminuir ali porque os ativos têm determinada duration, ele utiliza ali desse hedge parcial, e aí ele consegue diminuir a duration dos ativos, e essa duration do fundo ela fica menor do que dos ativos. E aí o que acontece? Tendo essa duration menor, quando eu tenho uma abertura na curva de juros, pelo fato de eu ter uma duration menor, a minha sensibilidade daquele fundo é menor, e aí pelo fato de ter essa sensibilidade menor, eu não tenho uma desvalorização tão grande se eu tivesse, por exemplo, ativos com uma duration muito longa, como é o caso do BODB 11, como é o caso do CADIF, como é o caso do NUIF 11, que são fundos de infraestrutura que tem uma duration muito longa. Então isso daqui é uma forma do fundo tentar, né, evitar ali que ocorra essa desvalorização da cota patrimonial e fique abaixo de 100. Além disso, né, ampla diversificação da carteira, monitoramento contínuo da qualidade de crédito dos emissores. Por que disso? Porque a gente viu no ano passado alguns fundos, né, tiveram problemas, inclusive o Juro 11, né, com problemas ali com debêntures da Americanas, debêntures da Light, que afetaram, né, as distribuições do OGIM, do Juro 11, justamente porque a cota patrimonial ficou abaixo dessa marca d'água. Então, quando eu tenho uma diversificação maior no portfólio e eu tenho esse monitoramento de crédito, na qualidade de crédito dos emissores, né, eu consigo ali tentar, melhor dizendo, né, prever algum problema que possa dar em algum emissor, e se porventura acontecer algum problema, se eu tiver uma diversificação grande na minha carteira, o patrimônio do meu fundo, né, não vai ser afetado ali de uma forma grave, justamente pelo fato de eu ter uma exposição ali controlada em determinado ativo. A gente viu aqui que a maior exposição que o CDI tem atualmente é de 2,7%, então isso daí também já traz uma certa tranquilidade para o fundo, porque se acontece algum problema em algum ativo do fundo, a gente vê ali que no máximo vai ser afetado 2,7% do patrimônio do fundo, porque é a maior exposição que o fundo tem. Além disso, o fundo também se utiliza de reservas. Não só ele, mas também outros fundos se utilizam ali de reservas para, em eventuais problemas que ocorram, né, com o fundo, com o mercado, enfim. Se acontecer ali alguma situação, o fundo tem essa reserva, e aí ele pode se utilizar dessa reserva para que não afete a distribuição dos rendimentos por algum período. Como a gente falou, a última distribuição do fundo foi de R$ 1,70 por mês. Esse montante equivale a 173% do CDI acumulado ali no período, e é isso aí em relação ao valor patrimonial de fechamento de setembro, tá?
E aí, de novo, eles vêm aqui, né, enfatizando aquilo que essa distribuição desse último mês, de R$ 1,70, não é recorrente. Eles esperam seguir distribuindo mensalmente pelo menos 110% do CDI até o fim do ano. Claro, se acontecer alguma situação, né, na economia, alguma situação mais grave, isso aí pode ser aqui afetado. Nos últimos 12 meses, o fundo realizou distribuições de R$ 15,65 por cota, o que resultou em um dividend yield de 15,7% ao ano, equivalente a 143% do CDI. E aí, lembrando que isso daqui é isento, né, de imposto de renda. Desde o início do fundo, ele entregou uma rentabilidade total de 36,3%, já levando em consideração as distribuições nesse período. O CDI, nesse mesmo período, rendeu 21%, ou seja, teve uma rentabilidade de 173% do CDI. E lembrando que essa rentabilidade do CDI é uma rentabilidade bruta, né? A gente precisaria tirar aqui os 15% de imposto de renda para fazer um comparativo mais justo, né? Em 12 meses, o fundo está com uma performance de 16,3%, superando o CDI em aproximadamente 5% no período, né? 4,8%. O maior impacto positivo veio da componente de marcação de crédito, que é justamente essa gestão ativa que a gestão que aqui da Sparta faz, né? Que conseguiu entregar um retorno de 4,4%. Aqui a gente tem as componentes do mês. Então, no mês de outubro, o CDI conseguiu entregar um retorno de 0,9%, a componente de crédito 0,2%, e aí 0,1% dentro desse componente de crédito, né? Tem um carrego de crédito, que são ali os spreads que os ativos possuem, que representou 0,1%, e a marcação de crédito, que é a questão de fechamento do spread de crédito, venda no momento certo, compra no momento oportuno. Então, essa gestão ativa que a gestão realiza, né, também conseguiu entregar 0,1% para o fundo. E aí, no mês de outubro, teve aqui um retorno de 1%. Aqui a gente tem o desempenho do fundo nos últimos 12 meses. Então, o CDI nos últimos 12 meses entregou um retorno de 11%, o carrego de crédito 1,4%, a marcação de crédito 4,4%, teve despesas aqui, né, de taxa de administração de menos 1%, e, como a gente viu ali em cima, um retorno no período, nos últimos 12 meses, de 16,3%. Aqui nós temos o portfólio do fundo. Então, eu destaquei quais foram as debêntures que foram adquiridas nesse mês de outubro. Então a gente começa aqui com a Uzi Minas, no setor de mineração e siderurgia, com rating AA, com spread de crédito de 1,6% e representa 1,6% do patrimônio líquido do fundo. Depois nós temos a Mirante, que é no setor de geração de energia, não possui rating, o spread de crédito de 0,8% e representa 1,2% do patrimônio líquido do fundo. Aqui mais embaixo nós temos a Transenergia Renovável, que também na parte de geração de energia, rating AA, spread de crédito 1,9%, representa 0,5% do patrimônio líquido do fundo. Depois nós temos a Enfim Participações, no setor de saneamento, também não possuem rating, spread de crédito de 1,1%. Todos esses spreads de crédito que eu estou falando é CDI, né? Então CDI mais 1,1% e representa 0,4% do patrimônio líquido do fundo. Aqui embaixo nós temos ainda a Enel São Paulo, e a Enel São Paulo foram adquiridas duas debêntures, né? A Enel São Paulo no setor de distribuição de energia, rating AAA. Essa daqui tem um spread de crédito de 0,8% e representa 0,3% do patrimônio líquido do fundo. Aqui embaixo nós temos a outra, né? Enel São Paulo, também na distribuição de energia, rating AAA. Também com spread de crédito de 0,8% e não chega a representar nem 0,1% aqui do patrimônio do fundo. A gente vê que são debêntures diferentes, né? Aqui o ticker dessa daqui, que é ELPLA 5, e aqui a gente vê que é ELPLA 7, né? A gente vê a duration que mudou aqui, né? Aqui é 5,3 anos de duration. E aqui 4,8 de duration. O spread de crédito permanece o mesmo, né? 0,8%. E para finalizar aqui,
as últimas aquisições, nós temos a Mills, que é no setor de logística, com rating duplo A-, spread de crédito de 1,6% e representa 0,1% do patrimônio líquido do fundo. Hoje em dia, como a gente viu, né, o fundo está com 111 posições no portfólio. Depois que a gente tiver interesse, basta acessar a carteira aqui do fundo para poder ver esses ativos de forma mais detalhada, né? O caixa do fundo está aproximadamente ali em 47%, então metade do patrimônio do fundo está em caixa, justamente por conta dessa última emissão, que é bastante recente. Aqui nós temos a alocação por setor, né? Então, como a gente viu ali, 47% está em caixa e os outros setores aqui estão com uma porcentagem bem pequena, justamente porque está com uma concentração muito grande ainda em caixa, né? Então, 14% de geração de energia, 7% saneamento, 6% rodovias, depois vai reduzindo até chegar em 1% transmissão de energia. Alocação aqui por tipo, nós temos aqui 51% em debêntures, 47% em caixa e 3% em letras financeiras. Aqui a alocação por rating, a boa parte está alocada em rating A, né, que vai do AAA até o A-, uma pequena concentração aqui em rating B, né, BBB+, BBB, duplo B e duplo B-, e uma pequena porcentagem aqui também que não possui rating. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados diariamente. Se quiser deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha do CDI 11, né? Eu tenho certeza que isso daí vai ser uma opinião quase que unânime em relação à qualidade do fundo, qualidade da gestão, mas deixe aqui embaixo nos comentários se você conseguiu participar dessa última emissão, se você já era cotista, se você tentou entrar pela oferta pública, deixa aqui embaixo que a gente interage ao longo dos próximos dias. Se você também tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, então algum tema específico para ser abordado, deixa aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, com elogio ou crítica, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários também, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.